Conectada aí na unção, a sintonia é muito importante. Você está sintonizado, você está conectado, sem ruídos, sem barulhos. A conexão é isso, quando o Espírito Santo age aqui e ele está agindo aí, há uma conexão espiritual. Isso que a irmã sentiu lá, de pedir o hino, imediatamente a unção que está aí, que está aqui, ela se conecta com a presença de Deus. Isso é muito forte, queridos, porque Deus está agindo, operando, transformando situações. E eu tenho certeza absoluta que a glória de Cristo entrou aí no seu lar, no seu automóvel, no hospital. Eu não sei onde você está, mas uma coisa eu declaro. O médico dos médicos visita você. A unção da provisão chega até você. Porque uma pessoa que não tem a provisão de Deus, ela também tem um espírito de enfermidade. E ela precisa ser liberta desse espírito de mãos mirradas, que tudo que você toca não cresce, não produz, você não consegue gerenciar o seu trabalho e as suas finanças. Existe também um Deus que toca nas suas finanças, na sua produtividade, na sua capacidade, na sua sabedoria, na sua inteligência. Por isso eu pedi para você ungir, colocar a mão sobre a sua testa e declarar sabedoria, inteligência, capacidade. Você estudou, Deus colocou uma partícula de inteligência dentro de você, sabia disso? Só que você ainda não descobriu. Você não colocou em potencial, você não colocou para fora, você não colocou em prática, você guardou. Então, quando Jesus disse lá, Lázaro, vem para fora, você tem que declarar isso para você. Venha, inteligência. Sai dessa escuridão, desse medo, das trevas que nós oramos agora há pouco. Tem pessoas que estão nas trevas, na escuridão do medo. Porque um dia você foi mandado embora de uma empresa e você travou e agora você não quer trabalhar mais. Porque um dia você montou uma empresa e não deu certo e você faliu, ou alguém te roubou, ou deu tudo errado e você não quer fazer mais. Tenta de novo. Sabe por que a gente cai? Para a gente levantar. Sabe por que a criancinha cai e se machuca e a mamãe fala, levanta e anda? Porque a mamãe sabe que a criança já vai cicatrizar e aquele tombo não pode destruir você. Os tombos da vida, as dificuldades, as enfermidades, não vêm para destruir, gente. Vem para ensinar, vem para deixar cicatriz, vem para deixar aquelas marcas. Sabe para que tem a cicatriz? Sabe para que tem a marca? Para você olhar ali para aquele tombo que você teve, para você olhar ali para aquela cicatriz que você tem aí na perna e declarar, Jesus me livrou, Jesus me deu mais um fôlego de vida e eu tenho que agradecer porque eu estou vivo. As marcas, as cicatrizes, os tombos que a vida nos dá, não é para destruir nem para deixar caído. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Ele te levanta nesta manhã. Receba a unção do Espírito Santo. Receba renovo. Receba refrigério. Receba sabedoria. Jesus crescia em sabedoria. Diante de Deus, que Deus dava essa graça, e diante dos homens. Não é porque Jesus era escolhido por Deus e separado por Deus para uma grande missão que ele não teve que enfrentar os fariseus da época, que ele não teve que enfrentar aquilo que ele enfrentou e as zombarias da vida. Mas ele tinha uma missão e ele cumpriu a missão dele. E a minha pergunta é, você vai cumprir a sua missão ou vai deixar outro fazer? Não, o outro não vai fazer, o outro vai fazer do jeito dele. Mas o jeito que Deus deu para você fazer, é só você que vai fazer. É só você. Você pede para o seu filho fazer um suco, ele faz de um jeito. Você pede para o outro filho fazer um suco do mesmo limão e ele faz diferente. Ele faz com a água da torneira, ele faz com a água filtrada, ele faz com açúcar, o outro faz com adoçante, o outro faz sem açúcar, o outro espreme o limão, o outro bate o limão. Cada pessoa vai reagir diferente. E você tem que entender que o seu marido é diferente de você. Ele não vai fazer do seu jeito, ele vai fazer do jeito que ele sabe fazer. Quando a gente entende essa palavra, colocamos em prática e aprendemos que Deus quer te dar para você aquilo que Ele tem, uma porção dobrada do Espírito Santo sobre você. Receba nesta manhã.
receba sabedoria, receba graça diante de Deus e diante dos homens. Mas primeiro diante de Deus, se revista das armaduras de Deus, do capacete da salvação. Guarda o seu pensamento, guarde o seu coração, guarde os seus pés, guarde as suas mãos, guarde, se proteja. Queridos, é tão difícil ter uma unção e você tem que se recuar para receber uma unção, mas para perder, olha, é fácil. É um laço do passarinheiro, é uma peste perniciosa, é uma má companhia, é uma influência do inferno que vem para tirar essa unção de você. Valorize o Deus que está dentro de você. E Jesus crescia, e você pode crescer, pastor Edson, cada dia. Amém. Crescendo sempre, né? Pedro também diz, né? Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, a programação está bem gostosa, que cada bloco de meia hora está tendo aqui dicas, reflexões, orientações espirituais, e o mover de Deus está forte. Daqui a pouquinho... O que é graça? A graça, o favor imerecido, a graça de Deus. Não merecíamos. Ninguém merecia. Essa graça, esse favor de Deus. Você não merecia, eu não merecia. Mas é um favor de Deus. Então valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém muito importante para Deus. Uma unção tão gostosa, né? Tá muito bom, assim, tá um mover de Deus tremendo, tem gente sendo curada. Depois você manda o testemunho aí, pessoal, tá bom? Pra gente orar, então, concluindo aqui, o seguinte, tem um texto bíblico aqui, eu quero deixar para você que é agente de Deus. Gente, tá um mover sobrenatural, e usa a sua inteligência um pouquinho aí, e semeie hoje ainda uma oferta. Se você deseja que a gente continue aqui adorando, louvando, pregando, ensinando, essa 1h30, então nós precisamos do seu apoio. Isso mesmo. Às vezes tem gente que pensa assim, não vou ajudar não, tem tanta gente ajudando. Tem muita gente pensando isso, é aí que está a situação. Então, meu irmão, se Deus está te chamando, se Deus está te chamando para essa missão, porque eu creio que semear no ministério é um chamado. Então eu quero agradecer a você que se sentiu chamado e está colocando em prática, semeando a sua oferta. Gênesis 26, verso 12 diz, e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Tem um texto aqui de Jeremias, eu vou ler parte dele e vou ler na linguagem profética, ok? Jeremias capítulo 51, o verso 56, a parte final do versículo diz assim, porque o Senhor, Deus das recompensas, certamente lhe retribuirá. Então, o nosso Deus, ele é o Deus das recompensas. Aliás, em Hebreus, capítulo 11, o verso 6, o famoso versículo que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, galardoador significa recompensador. Então você tem que ter essa fé nele e ele te recompensa. Então que Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o dono do ouro e da prata, que diz Ageu 2,8 que Deus é o dono do ouro e da prata, que ele te abençoe poderosamente, ele possa te retribuir a sua generosidade, a sua alegria. Recebemos de algumas pessoas, às vezes as pessoas mandam pelo WhatsApp e dizem assim, pastor, quando eu fiz o meu depósito, quando eu fiz a transferência, quando eu fiz ali o Pix, mas me deu uma alegria, pastor. Então isso é de Deus, irmão. Porque a Bíblia diz, Paulo ensina no livro de Coríntios, em Coríntios, ele diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Então, essa alegria não pode acabar. Ok? Então, que Deus abençoe os agentes de Deus, dizimistas, ofertantes e todos vocês que estão conseguindo e podendo. E que Deus continue te prosperando para que você continue ajudando e semeando em nome de Jesus. Grande Deus, te agradecemos por esta 1h30 que estamos aqui louvando o teu nome, que estamos aqui trazendo dicas,
trazendo informações da Tua palavra, revelações, palavra rema, a Deus, para os ouvintes, para o povo. E só o Senhor sabe, Deus, a quantidade de pessoas que nos ouve. Só o Senhor sabe. Não existe uma estatística exata, mas só o Senhor sabe onde estamos chegando. Qual a casa, a família, o casal, a cidade, o Brasil e outras nações, enfim, o povo, na sua grande maioria, em nosso país, Brasil querido. Deus Todo-Poderoso, que a bênção da programação de hoje, essa unção que está movendo aqui neste estúdio, nesta manhã, esteja na casa, na família, no lar, na pessoa que está ouvindo, que está fazendo a sua campanha, o seu propósito e que também está conosco nesta fé. Nós colocamos diante do Senhor cada pedido, cada carência, cada necessidade, cada desejo, cada situação, até mesmo aquelas situações que humanamente parece que não tem saída, mas Tu és o Deus especialista em milagres. Tu és o Deus criador dos céus e da terra e para o Senhor não há impossibilidade. Conforme Lucas 1,37 diz, porque para Deus nada é impossível. Seja amanhã de cura, de libertação, de salvação, de restauração, de alegria, de despertamento espiritual, de avivamento espiritual e também da bênção para a vida financeira de todos os ouvintes. Todos que estão nos ouvindo sejam abençoados com o suprimento, o pão de cada dia, as vestes, o abrigo, o salário, o ganho, a renda. Abençoa os empresários, empreendedores, trabalhadores, aposentados e também, é claro, aquela bênção para aqueles que mantêm o ministério Agindo Deus Quem Impedirá. Com alegria todo mês ele está fazendo a sua parte, que é semear. Abençoa Deus, prospere como o Senhor prosperou e abençoou Isaac, abençoa a todos nós também, a todos os ouvintes, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te agradecemos nesta manhã, porque o Senhor é o Deus das recompensas, o Senhor é aquele que dá, aquele que semeia, é o Senhor que dá semente para semear, e nós te louvamos porque existem pessoas desapegadas, desprendidas, que entendem o grande propósito e projeto da evangelização de vidas, de almas, de pessoas, de famílias que têm sido impactadas diariamente através dessas programações diárias e constantes, onde estamos levando, semeando a palavra viva, poderosa e eficaz que desfaz todas as fortalezas do inferno, da miséria, da doença que tenta destruir as famílias. Pai, nós te pedimos agora uma unção de uma bênção extra, chegando aos celeiros, às casas, às famílias, ao trabalhador, à mulher que trabalha, ao homem que trabalha, à família que produz, que governa, que gerencia, que administra. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos agora portas abertas, milagres acontecendo e que essa oferta que eles vão semear hoje será uma bênção extra que o Senhor vai ministrar na vida, nos celeiros, na casa, na família deste homem, desta mulher que precisa, meu Pai, que precisa receber isso que está parado, atrasado, acumulado, travado. Venha destravar hoje em nome de Jesus. Nós declaramos e já te agradecemos a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos digam amém. Eu recebo, eu tomo posse, porque a bênção do Senhor é que enriquece, ela não acrescenta dores e nem desgosto. Você merece e você vai receber em nome de Jesus. Amém. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.